Vamos fazer um sobrevoo sobre a questão da sustentabilidade. Eu sou Fernanda Machado, eu sou pedagoga e eu sou doutora na área de sustentabilidade. A questão da sustentabilidade, ela veio do movimento social, para depois entrar na academia. Então, quer dizer, as pessoas estavam inquietas, preocupadas, como é que estava essa relação, eu, o outro e o social. É bem isso mesmo. E aí, com os princípios da educação ambiental, os princípios da educação ambiental era a equidade social, justiça ambiental, participação democrática e visão holística, porque era uma visão que tinha que ser do todo, não uma visão de partes, né? Já que a gente está falando dessa relação, desse campo da ciência híbrida, que vem a tratar tanto a educação quanto a questão do ambiente. Qual é esse ser humano que nós estamos formando para este mundo? Como é que fica isso? Então, nosso desafio era justamente esse, como integrar. Debatemos muito em como colocar a educação ambiental no currículo. No Brasil não colocamos porque ficou como tema transversal. Todos têm obrigação, todos têm o direito de trabalhar e de promover a educação ambiental. E até porque, como é que a gente ia formar, quem são essas pessoas que iriam ministrar esse campo de conhecimento? Essas aulas iam atuar, estavam formados, estavam preparados, capacitados, né? E outra, a gente tinha um desafio de fazer isso ser um alcance social, sair de dentro da escola para ir para dentro do social, da comunidade. E nesse sentido foi justamente onde falhamos, onde as críticas aconteceram, porque nós ficamos com foco no indivíduo e não na justiça social, né? E a gente começou a ter uma visão muito fragmentada desse processo, dessa situação. Então, quando a gente fala a respeito da educação ambiental, foi esse contexto que surgiu e foi por isso mesmo que houve um aprimoramento aí para a questão do desenvolvimento social, que foi muito conflito na época, porque o desenvolvimento social ele vem com algumas propostas muito interessantes, que é passar de geração para geração, ter o equilíbrio entre a questão econômica e a questão social e a questão ambiental, né? Ele tinha a proposta da responsabilidade de todos, né? Não era só de um. Ele tem uma implementação política. Quando a gente fala implementação política, ou seja, criar as normas, os regulamentos que vão gerir, que vão promover essa sustentabilidade, como fazer essa sustentabilidade, né? E como medir esse impacto, como era feito os impactos, como é que a gente podia mensurar esses impactos, né? Mas isso gerou muito conflito de interesse, porque ou a gente faz o desenvolvimento ou a gente faz a sustentabilidade. E aí parou-se nesse processo, nessa situação. E as críticas eram justamente por isso, porque não se envolvia, se desenvolvia, né? Se tirava fora. O conceito era muito vago e estava acontecendo muito greenwash, ou seja, muitas empresas falavam que estavam promovendo a sustentabilidade, mas não faziam a sustentabilidade. Então, esse conflito entre crescimento e sustentabilidade veio a demandar um outro olhar, um outro posicionamento, que é justamente o ESG, sair dessa perspectiva para uma nova perspectiva, com outros indicadores, com uma materialidade. Então, o ESG vem justamente nessa tentativa de materializar a sustentabilidade, né? E aí a gente tem o GRI, que são métricas de transparências, que é bem voltado à governança. Também tem todo o processo, mas ele é mais voltado à questão da transparência. E aí temos também a questão do engajamento de investimento, porque toda essa mudança se deu também por causa da Bolsa, uma exigência comercial de como vamos fazer o controle, a promoção disso daí sem medir, sem formas de atuar, de métrica mesmo, quantificar o que vale mais, o que vale mesmo, como pagar isso, como fazer isso virar moeda, né? Como fazer isso virar
dinheiro, recurso e assim vai, né? Papel mesmo. E aí a gente tem a métrica do SASB, né? Que é o SASB. E aí o desafio é justamente como fazer essa métrica, nessa complexidade que a gente vive, como fazer um único relatório, com tanta diversidade, com tantas coisas, o que vai ser considerado, né? E aí existe uma cobrança do mercado muito grande na rapidez dessa situação, ou seja, as pessoas querem já tá desenvolvendo, assim, acha que é fácil, que muda de uma hora para outra, mas quem vai pagar esse momento de transição, né? E nesse conceito a gente começa a ter um outro questionamento com relação do ESG. Então a academia já vem trazendo aí uma visão sistêmica, que é uma visão de sistema mesmo, de sistema respiratório, sistema digestivo, tem todo um processo a ser feito e ele volta para a gente. Por isso se chama economia circular, tá? E tem também a questão do limite planetário, que traz justamente como é que está essa questão é um planeta, ele tem limite de vida, tem limite de recursos, né? Então tem que estabelecer que as coisas têm que considerar esses limites, né? Não é mesmo? E aí o desafio é nessa complexidade, como lidar com essa complexidade, como financiar essa transição, porque estamos saindo de um ponto para partir para outro ponto, né? E aí o desafio também é fazer uma equidade global, que seja válido para todos, não só para uns e para outros não, né? Como acontecia em outros sistemas, só alguns tinham acesso a essa questão, né? No desenvolvimento social, só chegava para alguns, né? Então, as críticas agora é um ritmo muito lento para essas coisas acontecerem, é lento mesmo, porque é um processo, não é da noite para o dia, só medindo, só mostrando que vai fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, né? Não é só números, tem que acontecer mesmo, né? Apesar da sua alta complexidade, porque realmente todo esse processo é muito complexo. E agora, em vez de ter o Greenwash só, a gente também tem o Green Premium, que é justamente o custo dessas soluções, o quanto custa, como é caro ser sustentável hoje em dia, né? É muito grande o custo e a gente não consegue fazer isso em grande escala. Fica para poucos, como eu disse, promover a sustentabilidade. Então, observe o seguinte, que passamos por nomes, passamos por critérios, passamos por desafios que temos que construir e atender e entender que é uma evolução, sim, mas um princípio não nega o outro. Desde o início estamos falando da relação eu, o outro e o meio, da equidade social, da justiça ambiental e da visão holística. E é esse princípio, que é da educação ambiental, que vem se estendendo e vem sendo cada vez mais aprimorado, sempre procurando melhorar. Então nós estamos numa questão circular, passando pelo mesmo ponto, pelas mesmas questões, mas construindo condições, referências cada vez mais específicas, melhores, para fazer a sustentabilidade real, não só a sustentabilidade de papel. E é nesse sentido que eu, enquanto pedagoga, que passei por todos esses processos, tanto dentro da academia quanto fora, na formação de pessoas, de educadores ambientais, venho propor o CEPEGA, que é uma formação de líderes em gestão ambiental, em gestão de ESG, ou em gestão de visão sistêmica, né? Gestão de sistemas, de projetos, de processos. Fica aí o convite para vocês me acompanharem, sigam, perguntem aí o que vocês querem saber mais sobre ESG e voltar alinhando toda a competência, o conhecimento, as habilidades e principalmente as atitudes que a gente tem que ter nesse processo.